Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de blockchain para programadores, para desenvolvedores, né? Eu queria falar um pouco mais hoje sobre o que é um blockchain e também a gente vai ver um pouco mais sobre um aspecto fundamental da blockchain dentro do conceito de criptografia, que é a ideia de um hash. Mas antes vamos falar um pouco mais sobre a blockchain como um livro de registros. Eu tenho dito que uma blockchain a gente pode entender como um livro de registros, mas o que é na prática esse livro de registros? Não é um livro em papel que a gente escreve, não. Ele é, na prática, um programa. Esse programa consiste de o quê? De um banco de dados que você tem que guardar os registros. Basicamente, você tem que guardar a informação sobre todas as transações que já ocorreram na blockchain, além de vários cabeçalhos, e também um algoritmo que vai validar essas transações, ver se as transações são válidas, que vai se comunicar com os outros nós da blockchain para enviar e receber informações. Ele vai implementar um algoritmo, um mecanismo de consenso, que é aquele que é utilizado para você se comunicar com os outros nós da blockchain e os nós entrarem em um consenso de qual é a blockchain válida, qual é o livro de registros válido. Porque, é claro, dois nós diferentes, eles vão ter vários momentos livros de registros diferentes e eles têm que entrar em um consenso qual é o válido. Isso quem decide é um algoritmo, é algum mecanismo de consenso. E esse mecanismo de consenso é algo que diferencia uma blockchain da outra. Não somente isso, mas ele é muito importante para você diferenciar uma blockchain da outra. Por exemplo, o Bitcoin ele utiliza como mecanismo de consenso chamado Proof of Work ou prova de trabalho, que é o mesmo da rede Ethereum. Já a Binance Smart Chain e a Polygon e algumas outras utilizam Proof of Stake, que seria prova de stake. Bom, talvez seja melhor explicar o que Vamos falar sobre isso mais para frente, que aí eu vou ter que falar a diferença entre a mineração e o token, mas os mecanismos de consensos são diferentes. E o que é esse programa? Ou melhor, como é que eu consigo esse programa? Todas as blockchains são o mesmo programa? Não. Primeiro, esse programa a gente chama de um cliente. Ele é ao mesmo tempo um cliente e um servidor. Para quem é desenvolvedor, às vezes ele está acostumado a um cliente ser uma coisa e um servidor ser outra. No caso da blockchain, o cliente é também o servidor, certo? Porque ele está lá para servir informações para outros clientes e às vezes para usuários externos que querem só fazer consultas. Então, o cliente é um cliente servidor e esse cliente implementa esse algoritmo que faz a blockchain funcionar. Aí eu estou falando blockchain no sentido de uma estrutura de vários nós trabalhando peer-to-peer, interagirem e chegarem a um consenso, certo? E esse algoritmo é implementado por um programa. Eu digo assim, um programa porque não é o programa. Não existe um só programa que faça isso. Você pode ter mais de um, desde que eles implementem o mesmo algoritmo. Na rede Ethereum, por exemplo, tem mais de um. Originalmente foram criados dois. Um na linguagem C++, ao outro na linguagem Go. Era o Parity e o Gets. Hoje em dia, o Gets, que foi desenvolvido na linguagem Go, é o mais utilizado. Quase 90% dos nós utilizam o Get. Então, quase que o programa, o cliente oficial da Ethereum é o Get. Mas, novamente, não existe só ele. E qualquer um que queira escrever um programa
que implemente o algoritmo na linguagem que quiser, pode escrever. Existe, por exemplo, um programa em Python também. E talvez existam até em outras linguagens. Ele só precisa ser conciso, certo? Outras blockchains são outros clientes, e aí depende da blockchain. Existem blockchains que são mais descentralizadas do que outras. A rede Ethereum ela é bem descentralizada. Já a Binance Smart Chain ela é bastante centralizada, porque os nós que validam os blocos, eles são basicamente controlados pela Binance. Então ele é bem descentralizado. E existem os meio termos. Aí depende, varia de blockchain para blockchain. Então, por que eu falo existe a rede Ethereum e redes compatíveis com a Ethereum? Quando eu falo redes compatíveis com a Ethereum, eu quero dizer que são redes que você pode escrever um programa, certo? Um contrato inteligente que seja interpretado pela máquina virtual da Ethereum, que foi a primeira a ser desenvolvida, e esse mesmo contrato inteligente ele também vai ser interpretado nessas outras blockchains, porque o cliente dessas outras blockchains também implementam uma máquina virtual da Ethereum, certo? Uma EVM. Apesar do cliente ser diferente, todas essas redes, essas blockchains compatíveis com a rede Ethereum, elas são EVM compatibles, compatíveis com a máquina virtual da Ethereum. Isso quer dizer ser compatíveis com a rede Ethereum. Para quem está acostumado com Java, o Java também tem a sua máquina virtual. Java é uma linguagem e ela tem uma máquina virtual. Então essa máquina virtual ela pode rodar em Linux, ela pode rodar no Windows, ela pode rodar no Mac. O C# também ela tem uma máquina virtual que ela pode rodar em vários computadores. E aí você escreve o .NET, na verdade, né? Não o C#, o .NET. Você, para quem não sabe o que eu estou falando, pode abstrair. Mas a ideia é que você escrevendo esse contrato inteligente que é compatível com a rede Ethereum, você pode fazer o deploy dele, você pode rodar ele em outras blockchains e não vai ter problema nenhum que ele vai rodar, certo? Não precisa se preocupar, eu fiz para Ethereum, eu vou ter algum problema de rodar na Polygon? Não vai ter. Eu vou ter algum problema de rodar na Binance Smart Chain ou numa das blockchains da Avalanche, ou tem outras blockchains? Não vai ter, desde que ele seja compatível com a rede Ethereum. Por que a gente escolheria não rodar na Ethereum e rodar na Polygon, ou rodar na Binance Smart Chain? E aí tem vários fatores. Um deles é o preço, certamente. Rodar um programa hoje na rede Ethereum é muito caro. O gás, que é um valor que a gente tem que pagar para rodar o programa, o contrato inteligente, ele está muito caro na Ethereum. Ele é muito mais barato, na Binance Smart Chain, e ele é ainda mais barato na Polygon. Um outro fator é a velocidade. Geralmente as blockchains que têm um mecanismo de consenso Proof of Work, elas são mais seguras, mas elas são mais devagar. Elas conseguem elas trabalham com menos transações por segundo. Então, se você quer algo mais veloz, você vai ter que ir para outras blockchains. Então, você tem que considerar vários casos: valor, credibilidade, segurança, velocidade. E aí você pesa e vê qual blockchain você vai colocar o seu contrato inteligente para rodar. Bom, esse era algo que eu queria chamar a atenção. E só para mostrar aqui como é muito fácil, se você quiser baixar o Get e ser um full node da rede Ethereum, você pode. Eita, estou vendo várias coisas abertas que eu estava montando aqui o slide, pegando aí os negócios, vamos lá.
Se eu vier aqui no Google, deixa eu tirar aqui, e vier Get Ethereum, você pode ir na página Download Get e baixar se você quiser, para Linux, Mac e Windows. Eu não aconselho, porque se você, como a gente viu na última aula, se você for ser um full node, vai ter que baixar 650 gigabytes. Eu tenho aqui por acaso ele baixado, eu vou só botar get version, porque eu não vou, só para mostrar a versão, ele está aqui instalado, e se eu vier aqui e der get, ele vai começar a fazer esse download. Vou dar aqui, ele já começou, ele está me criando aqui um full node, e eu vou sair aqui, pelo amor de Deus, saia, porque uma vez eu comecei a fazer isso, ele começou a fazer o download, daqui a pouco já tinha não sei quantos megabytes de download, mas era só vir aqui e dar get, e ele já começa a dar um start aqui para você ser um nó. No futuro a gente vai utilizar isso aqui só para uns testes, mas a princípio não, a gente não precisa ser um nó nem para entender da blockchain, nem para programar para a blockchain. Isso é muito importante. Para a gente programar para a blockchain e escrever os contratos inteligentes, a gente não precisa ser um nó. Isso era um ponto. Outro ponto, eu queria falar sobre o hash. Eu já quero começar a mostrar algumas questões dos blocos. O primeiro bloco da blockchain é chamado o bloco Gênesis. E aí vai bloco 2, bloco 3, bloco 4, assim por diante. Um bloco contém várias informações. Uma dessas informações que o bloco contém, o bloco, certo? O bloco tem transações, mas o bloco também tem outras informações, ele guarda nele, que não são transações. E uma delas é o hash. Vou explicar o que é e depois vou dizer o que é esse hash. Mas eu quero chamar a atenção que em cada bloco você guarda, além do seu próprio hash, o hash do bloco anterior, certo? Vamos pensar como a gente tinha pensado nos blocos, bloco 1, bloco 2, como páginas de um livro de registros. Como é que a gente sabe o ordenamento das páginas? Claro, a gente pode numerar, né? Página 1, página 2, página 3 e assim por diante. Agora, a gente poderia também, de vez de botar página 1 e página 2, na página 2, dizer qual foi a página anterior. Por exemplo, o bloco 2, ele vem depois do bloco 1. O bloco 3 vem depois do bloco 2. O bloco 4 vem depois do bloco 3. Parece redundante, mas veremos como é muito importante isso. E a blockchain, ela faz isso. Cada bloco tem um hash e o bloco seguinte, ele guarda o hash do bloco anterior. Vamos ver isso lá no Etherscan. Etherscan. Eu vou pegar 3 blocos em seguida. Esse e esse. 696, 697, 698. 696, veja, ele vai ter um hash, aqui em Click to See More,
que é uma sequência de dígitos hexadecimal, tá? Vamos ver melhor o que é essa sequência. Mas eu quero só que vocês vejam esse valor aqui. Vou abrir um Notepad. Vamos guardar aqui. O bloco 696 tem esse hash, certo? Vamos ver o 697. O 697, ele tem outro hash. Cada um tem o seu próprio hash. Mas o 697, ele guarda a informação do hash anterior. Olha só. Como tá guardando aqui, ó. EAD, ok? Então, cada bloco tem o seu hash e ele guarda o hash do bloco anterior. Isso está gravado no bloco, não é só exibido aqui não. Ele fica gravado no bloco, isso tem uma razão de ser. O 698 vai ter esse hash aqui, 4731. Ó, 698, clique de See More. Ele tem o seu próprio hash, certo? E ele tem o hash do anterior, 4731. 4731. E assim os blocos ficam grudados um no outro. Então voltemos lá para a nossa da questão dos blocos. Cada bloco tem um número, ele tem um hash e ele tem o hash do bloco anterior, como está mostrado aqui na nossa imagem. Está mostrado aqui, certo? O bloco Genesis é o único que não tem informação do bloco anterior, porque é tudo zero, porque não tem um bloco anterior. Novamente, isso é muito importante, a gente vai ver, para manter a coesão da blockchain. Isso não é à toa, isso não é sem propósito. Na próxima aula a gente vai ver o que é um hash e como é que gera o hash e por que é fundamental ter o hash do bloco anterior no próprio bloco. Então é isso, eu fico por aqui. Até a próxima aula.